Querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos a mais um momento da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui no nosso espaço onde nós gravamos ou transmitimos também as nossas programações do canal oficial da Assembleia de Deus no estado de Sergipe. Eu sou o presbítero Marcos Paulo, presbítero auxiliar no Templo Central das Assembleias de Deus do estado de Sergipe, igreja pastoreada pelo pastor Eleonaldo Soares e também aqui no Templo Central dirigida pelo pastor Fábio Pinheiro. Nessa oportunidade, mais uma vez, estamos entrando através desta programação na sua casa para trazer meditação da palavra de Deus. Essa palavra que liberta e como nós falamos em todas as outras aulas de escola dominical, que a escola bíblica educa para transformar, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando uma lição maravilhosa, uma lição que é indispensável para a nossa fé, indispensável para nós que somos apologistas ou apologetas da fé. Nós iremos estudar mais uma vez, falando sobre um assunto que muitos têm se levantado com falsos ensinos, com heresias, tentando desconstruir as bases e os pilares do verdadeiro evangelho. Hoje nós iremos estudar uma lição, a lição de número 5, que é a lição que tem como título Jesus é Deus. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é Deus. E nós iremos, através dessa lição, comentada pelo pastor Ezequias Soares, nós iremos falar sobre pontos importantes para nós defendermos essa crença, essa verdade que tem comprovação tanto através de testemunha, como também pelas sagradas escrituras. Nós vamos ver vários textos que apontam que Jesus Cristo, Ele é Deus. Mais uma vez, muito obrigado por nos receber na sua casa, nesse espaço que foi disponibilizado pelo nosso pastor presidente, para você que não tem tempo de estar em uma das nossas escolas dominicais, nas Assembleias de Deus do estado de Sergipe, ou até mesmo no Brasil, você tem essa oportunidade de estar por dentro de tudo que está sendo ensinado nesse trimestre. Lembre-se que esse trimestre é muito importante, mas não somente na classe dos adultos, nós também temos assuntos importantes na classe dos jovens, na classe dos adolescentes e também na classe das crianças. Hoje eu tenho uma grande felicidade de receber um dos nossos obreiros aqui da nossa capital, um homem que é formado em matemática, ele que é dirigente da igreja da Farolândia, o evangelista Dejavan. Ele que foi um dos meus professores de escola bíblica dominical quando eu estava lá no Augusto Franco. Paz do Senhor, pastor Dejavan. A paz do Senhor, presbítero Marcos Paulo. A paz do Senhor, meus irmãos que estão em casa. É uma oportunidade ímpar estar aqui neste momento para falar um pouco sobre esse tema tão relevante, né? A apologética é um tema que nos traz uma suma importância nos dias modernos. Entender que defender a nossa fé é entender que Cristo tem que ser sempre o centro das nossas vidas. E nós não podemos em nenhum momento abrir mão disso. Então, nesse momento, eu fico muito honrado e muito feliz pelo nosso pastor presidente disponibilizar esta oportunidade, este local, este tempo, para que nós possamos, além de tudo, construir e com certeza na base dos apóstolos, no que foram os seus alicerces, aquilo que é o verdadeiro evangelho e a verdadeira apologética, sabendo que nós não mudamos aquilo que os nossos apóstolos lançaram. O fundamento deles é o que nós estamos firmados também. Muito bem, evangelista Dejavan. Com certeza nós iremos ter um diálogo muito produtivo para os irmãos que estão em casa. Nós, evangelista Dejavan, começamos um programa na segunda-feira chamado EBD em Foco. O programa da segunda-feira, que é das 17 às 18 horas, ele tem como foco principal dar subsídios para o professor de escola bíblica dominical. E hoje, nesse programa, nesse domingo, nós estamos aqui trazendo conteúdo para as pessoas que não puderam estar na escola bíblica dominical por motivo de enfermidade ou até mesmo porque está trabalhando. Então a gente não quer deixar, a preocupação do nosso pastor presidente é não deixar
nenhum dos irmãos sem o conteúdo da palavra, porque é importante. Tem 2 cultos que eu costumo dizer, evangelista Dejavan, que são muito importantes para o crescimento espiritual do cristão, que é o culto de doutrina e a escola bíblica dominical. Né? É a maior escola teológica do mundo. E eu acredito assim, estou falando com uma pessoa que ama também a escola bíblica. Em todos os momentos, quando eu ainda congregava lá no Augusto Franco, eu via a determinação, o empenho, o gosto que você tinha por trazer novos conteúdos, metodologias para a escola bíblica dominical. E aí, antes da gente começar aqui a falar sobre a lição, qual o sentimento que você tem em fazer parte dessa lista, posso dizer, essa lista, esse exército de professores que tem esse desejo de trazer a revelação da palavra, aprofundamento na palavra para aqueles que precisam? Meu querido irmão, entender que a EBD é o momento de formação de todo cristão, é entender que nós sempre vamos buscar conhecer a palavra de Deus a fundo. Eu, como um amante, como alguém que faz da EBD a sua casa, faço com que os irmãos se sintam à vontade em estudar a palavra de Deus. Nós devemos ser sempre alunos, né? A palavra aluno significa aquele que está à luz, ou seja, ser iluminado, e a palavra traz esse contexto para nós. Então, quando o nosso pastor nos permite trazer esse subsídio para as pessoas que estão em casa, para os irmãos, nos permite também fazer com que o amor de Cristo e o amor à palavra estejam no coração dos irmãos. Eu amo a EBD, como o senhor sabe, dos cultos que nós temos, dos trabalhos que nós temos, a EBD é aquilo que me chama mais atenção, porque é nele que nós conseguimos suprimir aquele ensino equivocado e conseguimos construir com base sólida, bíblica, verdadeira, para que os irmãos possam ou refutar ou se amparar nas escrituras sagradas. E isso é muito importante para nós. Eu sei que o senhor também ama a EBD, mas que nós possamos atingir muitos corações que precisam estar alicerçados na palavra, porque o crente sem palavra, ele com certeza vai escorregar em alguma falsa doutrina. O interessante, evangelista Dejavan, é que na quarta-feira passada, eu estive lá em Monte Alegre com uma palestra para professores e obreiros, falando sobre a importância da didática na escola bíblica dominical, ou até mesmo no estudo bíblico, no ensino bíblico. E uma das professoras perguntou o seguinte: qual é o segredo para que as pessoas sejam atraídas a vir para a escola bíblica dominical? E aí eu falei que a primeira coisa que faz com que o aluno queira ir para a escola dominical é ver o entusiasmo do próprio professor. Perfeito. Quando ele vê que o professor ama a escola bíblica, o exemplo arrasta. Com certeza. Né? Dejavan, você já teve alguma experiência dessa forma? Sim, sim. Essa frase é uma frase até militar, né? Que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu tenho exemplos por inúmeras vezes, de irmãos que começaram a apaixonar pela palavra de Deus ao estudar, ao debater. Há alguns anos atrás, eu lembro de um irmão que tinha uma dificuldade grande em entender o conceito de dízimo na igreja. E aí nós tivemos uma oportunidade de fazer uma aula e nessa aula explicar a ele o que é que significa o dízimo, o que é que representa para ele e o que é que representa para a igreja. Nesse momento, ele teve a oportunidade de falar, ele precisava de uma orientação. Mas quando você está num culto onde você não pode falar, você acaba se retraindo. Mas quando este irmão, que conosco, graças a Deus, continua congregando, ele pôde expressar, nós podemos dirimir a dúvida que ele tinha. E a partir daquele momento, ele se tornou mais presente e começou a ser sonoplasta da igreja. Foi bênção de Deus. Bênção de Deus. Você percebe, né, que tudo isso influencia através da escola bíblica dominical. Né? Hoje eu sou formado assim na questão ministerial, porque eu sempre fui um frequentador da escola bíblica dominical. E acredito que o senhor também, né? A maior escola teológica do mundo. Eu sempre falo isso, parece até uma coisa clichê, né? Verdade. Mas é a verdade. Muita gente não tem condições de pagar um curso teológico, mas todo domingo ele tem 0800. Com certeza. Uma escola bíblica onde ele é preparado para ser o líder do amanhã. E isso é importante porque faz com que cada um de nós possamos estar
alicerçados em uma vertente, né? Eu sei que o senhor gosta muito da apologética, eu gosto muito de compreender a bibliologia como um todo, certo? E quando nós estudamos a palavra de Deus, na EBD nós podemos nos debruçar ela com qualidade, com tempo e com determinação. Lembro muito bem do diácono Maurício, quando ele sempre informa assim, a EBD é a maior escola teológica e sempre que você quiser aprender, venha para a EBD. Então, nós tentamos sempre influenciar os irmãos a estar presente. É porque neste culto, né, neste trabalho da nossa igreja e em todas as igrejas, você tem a capacidade de aprender e tirar sua dúvida. Aquilo que você tinha de dificuldade ou tinha de problema, vai gerar no seu coração, vai sair essa nuvem que pesava e vai trazer essa revelação. E quando a revelação vem, traz também o amor pela palavra. Muito bem. Queridos irmãos, nós estamos estudando a lição de número 5, como título tem Jesus é Deus. O texto áureo diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João capítulo 1, versículo de número 1. A verdade prática vai dizer o seguinte: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e depois capítulo de número 9, pula para o versículo de número 9 até o versículo de número 14. Vai dizer assim o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira coisa, antes de nós falarmos um pouco sobre alguns tópicos da lição, evangelista Dejavan, é importante a gente falar que durante a história os homens tentavam entender quem era Jesus. Então, se a gente olhar dentro de várias civilizações, as pessoas tinham no seu coração quem realmente é Jesus. Até os seus discípulos falavam em algumas vezes: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Porque existe uma necessidade do homem de tentar entender quem é Jesus. E aí a gente percebe que nessa procura insaciável de saber quem é Jesus, o homem pode se deparar com alguns tipos de heresias que tentam desconstruir a imagem divina de Jesus. E aí, por isso, nós observamos que o texto central de João, capítulo 1, versículo 1, já pode ser o texto que desmonta qualquer tipo de narrativa contra a divindade de Jesus. Segundo o teólogo John MacArthur, ele diz que o propósito da epístola ou do evangelho, segundo escreveu João, é de dois propósitos. O primeiro propósito é o propósito justamente apologético, porque João aqui, ele defende a divindade de Jesus. É por isso que no capítulo de número 20, versículo 30 de João vai dizer: esse evangelho foi escrito para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. Então o evangelho de João, seja o evangelho segundo escreveu João, seja o evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, ou segundo escreveu Lucas, eles têm o objetivo de defender Jesus. E hoje nós vamos falar aqui, dentro desse tema, e o interessante, evangelista Dejavan, é que a verdade prática, ela vai dizer: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia.
além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e nas obras divinas. Então, aqui na Bíblia, desde o início do Velho Testamento até o fim, em Apocalipse, nós percebemos evidências que comprovam que Jesus Cristo, ele é Deus. Então, qual é a importância da gente estudar acerca dessa doutrina que está dentro da cristologia, falando que Jesus é Deus? Meu caro, o pastor Ezequias Soares, quando contribuiu com essa lição, ele nos assevera, ou ele apresenta essas informações, nos fazendo entender que, de fato, Jesus é o centro da Bíblia e, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a mensagem sempre vai versar sobre ele. E quando nós destacamos que Jesus é o centro da Bíblia, destacamos também que quando o apóstolo João encontra essas adversidades de ensinos hereges, heréticos, seitas e diversas outras distinções que são misturas com outros povos e culturas, ele vai fazer uma defesa muito afirmativa, muito influente e muito poderosa, para deixar e para manter Cristo sempre no centro da igreja. E a gente pode observar isso, que desde a antiguidade o Senhor Jesus já tinha seu ponto e a demonstração da centralidade. E quando chega no Novo Testamento, esta oportunidade, e o apóstolo João com muito sucesso, com muita ênfase, vai mostrar para nós que os ensinos diferentes, discordantes do que a Bíblia coloca, eram ensinos que afastavam as pessoas de Cristo. E nós hoje precisamos também entender que Cristo tem que ser sempre o centro. Então você, caro aluno que está em casa assistindo esta lição, entenda, a Bíblia, ela vai mostrar sempre falando sobre Jesus. E o apóstolo João vai demonstrar que esse Cristo é o nosso Salvador e é nele que devemos confiar. Então, se esse Cristo é Deus, Jesus é Deus em toda a sua essência, em tudo que ele é. Então a gente consegue entender isso, que desde o princípio no Gênesis, o Senhor já mostra, quando o Senhor Jesus entraria ao mundo, que ele é Deus. E quando cá no Apocalipse, o apóstolo João também escreve, dizendo que ele é Deus, manifestando os atributos dele, demonstra para todos nós que Jesus sempre e sempre será Deus. Muito bem. Então, é importantíssimo, né, evangelista Dejavan, que o aluno que está em casa, ele tente descobrir, né, a gente está aqui para orientar, mas que ele também pegue a Bíblia dele e comece a ver os versículos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que são referências ao Senhor Jesus Cristo como Deus, né? E aqui nós temos uma sugestão do pastor Ezequias Soares de leitura diária. Na segunda-feira, por exemplo, Salmo 45, versículos 6 e 7, a divindade de Jesus segundo o salmista. Na terça-feira, a deidade absoluta do Messias segundo a profecia de Isaías 9, versículo de número 6. Na quarta, Jesus é o mesmo, grande eu sou do Antigo Testamento, João capítulo 8, versículo 58. A divindade do Senhor Jesus segundo o apóstolo Paulo, em Tito capítulo 2, versículo 13. Na sexta-feira, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 1, fala sobre a deidade absoluta de Cristo, segundo o apóstolo Pedro. E no sábado, que antecede a escola bíblica dominical, né, durante a semana, o Senhor Jesus é o verdadeiro Deus, segundo o apóstolo João, está em 1 João, capítulo 5, versículo 20. Então é importante que a gente leia todas as referências bíblicas para que a gente possa ter uma base, e se chegar qualquer um que fale que Jesus não é Deus, a gente tenha na Bíblia como refutá-las. Então, o propósito, Dejavan, dessa lição são 3 propósitos. O primeiro propósito é demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. A segunda proposta, ou o segundo objetivo da lição é explicar a heresia do arianismo. E o terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Ou seja, aqui nós temos como demonstrar, porque na Bíblia vem várias referências. Isso. E a pior coisa, Dejavan, é quando você quer estudar determinado tema e não tem referência, mas aqui nós temos várias referências.
Uma Então, vastidão. demonstrar a referência, explicar a heresia do arianismo, que é a heresia antiga, que aqui, como na lição a gente sempre está falando aqui, todas essas heresias que a gente está comentando, que Ezequias Soares ele coloca na lição, são heresias que existiam no passado, mas que hoje, em muitas outras religiões, estão sendo manifestas. E aí a gente precisa ter como argumentar, como defender a nossa fé. Isso, nós podemos dizer que elas estão vestindo uma nova roupagem, mas é sempre uma coisa antiga, né? E podemos observar que esse tipo de falso ensino, ele vem mais diluído para que possa ser mais fácil de ser tragado e as pessoas não possam perceber e à medida que passam possam receber esse conhecimento sem testar. Mas a Bíblia é a verdade. E aí eu queria convidar você, caro aluno que está nos assistindo, a observar o que diz aqui Isaías capítulo 43, verso 13. Se nós falamos que ele é Deus, certo? Algumas coisas têm que mostrar que ele é Deus. E é interessante que o senhor, como um estudioso, sabe que para que nós possamos acusar alguém, né? A pessoa tem que ter algo que impute sobre a conduta dela. Então, no nosso país, nós dizemos que toda pessoa ela tem o contraditório, o direito à defesa. Sim. Então, ela é inocente até que seja provado o contrário. Então, tem que se provar. A Bíblia prova que ele é Deus, certo? A Bíblia manifesta que ele é Deus. Então, aqui, né, o profeta Isaías, no livro que leva o seu nome, capítulo 43, e o verso de número 13, ele vai falar o seguinte, ó: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? E o título Eu Sou é o título que demonstra Deus no Antigo Testamento. Quando ele se apresenta diante de Moisés, quem é que eu digo que me manda diante do Senhor lá? E aí o Senhor fala para Moisés, diga que eu sou o que sou. Então, este título revela que é Deus falando. Quando nós falamos que Jesus é Deus, o profeta Isaías já fala de Jesus antes. E no Novo Testamento, o apóstolo João continua falando isso, que ele é, certo? Quando o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, mostra lá os 7 eu sous, que são textos que são de uma profundidade tão maravilhosa. Quando o Senhor Jesus fala que ele é a porta, quando ele fala que ele é o pão da vida, que ele é a luz do mundo, que ele é o bom pastor, que ele é a verdade, a vida e o caminho, que ele é a videira verdadeira, que ele é a ressurreição, a vida. Ele diz que ele é, eu sou. Então, a gente compreende que ele está falando dele mesmo, mas quando ele falou dele, ele já foi revelado anteriormente. Então, ele estava, ele é e ele estará. Ele continua sendo o mesmo sempre. Coisa linda, né? Isso aí somente Deus pode ter. Ele é eterno. 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 Antes, na fundação do mundo, ele já existia com o Pai. Então, ele já é eterno. E a própria Bíblia diz, Isaías capítulo de número 9, do capítulo de número 9, versículo de número 6, se não me foge a memória, ou é capítulo 7, vamos ver aqui. Isaías capítulo de número 7, versículo 14. Versículo 14, na verdade, aqui é falando sobre Emanuel. Capítulo de número 9, versículo 6. Ele vai dizer aqui: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é eterno. Ele é eterno. Então, em Apocalipse também diz que ele é o princípio e ele é o fim. Isso, 1:8. E vai mostrar sobre esse atributo que fala sobre ele. Então, a gente tem que entender, meus queridos irmãos, que a Bíblia vai falar sobre Jesus e ela vai dar o testemunho de que ele é verdadeiro, de que em todo momento o Senhor Jesus, ele é mostrado, demonstrado e chancelado como o nosso Deus. E aí nós podemos observar que quando nós perguntamos, fazendo uma dinâmica de sala de aula, né? Quem você acha que é Jesus? Você acha que Jesus é quem? Quando nós falamos isso com um aluno, nós perguntamos, você acha que Jesus é quem? Para que eles possam dar a versão deles e você possa desconstruir aquilo que está, uma construção
errada, torta, para que você possa, depois de novo, colocar blocos, assentar lajedo em local correto. Quando o Senhor Jesus pergunta a Pedro, as pessoas dizem que eu sou quem? Ele começa a fazendo o que nós chamamos hoje de aula invertida. Certo? Na aula invertida você lança para que os alunos possam estar perguntando, estar falando sobre o que aprenderam. E depois você vai ampliando o conhecimento deles. E os apóstolos vão falar, olha, eles acham que o Senhor é um dos profetas. Eles acham que o Senhor é João Batista. Eles acham que o Senhor é um dos profetas que voltou. Mas aí ele pergunta com profundidade, e vocês que estão andando comigo, vocês acham que eu sou quem? O mais interessante desse texto é que nenhum deles teria a capacidade de demonstrar, de explicar, de falar quem era ele, presbítero Marcos. Certo? Se não fosse revelado pelo Espírito Santo, naquele momento, ao apóstolo Pedro, né, nosso irmão Pedro, o Senhor Jesus, ainda mostrando eles não teriam capacidade de discernir quem era ele. Então, que você possa entender que ao estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai conseguir, vai te mostrar, vai te orientar e vai fazer com que você tenha conhecimento próprio de quem é o Senhor Jesus, o nosso Deus. É isso mesmo. Inclusive, eu estava lendo um comentário bíblico e nesse comentário bíblico eu estava falando que o objetivo de Jesus perguntar quem diz os homens que eu sou não é porque Jesus queria ter ibope, não é porque Jesus queria ter fama. Jesus estava ali tentando desconstruir qualquer ideia errada acerca da sua missão e de quem realmente ele era. E aí por isso que ele diz assim, quem diz os homens que eu sou? Na verdade ali, Jesus está dizendo assim, está tentando desconstruir. E aí pelo Espírito revelou a Pedro, e aí ele disse, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Coisa maravilhosa. Então, somente quem é salvo entende isso. Tem essa certeza de que Jesus é Deus. Porque muitos aí têm uma ideia errada acerca de Jesus. Mas Jesus, ele é Deus. Interessante aqui que João, ele era um judeu monoteísta, que acredita em um único Deus, né? E aí ele não teve nenhuma dificuldade em dizer que Jesus é Deus. Mas a gente tem que entender que no contexto histórico, os judeus que ali estavam, certo? Toda aquela cercania que aceitava Jesus, quando ele se intitulava, quando ele assumia a postura e dizia que ele era Deus, eles não conseguiam entender isso. Historicamente, nós temos que pensar, e aí eu quero chamar a atenção para você, meu irmão, porque às vezes, até a gente entender a lição passada que falou sobre a Trindade, é uma lição que, quando nós falamos sobre as pessoas, mas Jesus é Deus, e Deus é Jesus, e o Espírito Santo é Deus, eles são um e eles são três, com personalidades bem distintas, mas da mesma substância. Então, para eles, os judeus, o Senhor Jesus deu um nó na sua cabeça. Porque ele, ao afirmar isso, eles entendiam que o Senhor Jesus estava assumindo agora a posição de Deus e dualizando com Deus. E isso era um impropério, era uma afronta à fé daqueles judeus. Mas quando os apóstolos que estavam diante dele viram tantas coisas, eles começaram a reconhecer a sua deidade, e aí mostrando a todos que de fato ele só pode ser aquele que é Deus, mas o Deus encarnado que está conosco, com a mesma qualidade, com a mesma substância, com o mesmo poder, certo? Esvaziado de si mesmo, mas é o Deus conosco. Isso mesmo. Inclusive tem a doutrina da kenosis, né? Que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, e em diante, até o versículo 9, se não me foge a memória, que vai falar sobre esse autoesvaziamento. Ele mesmo sendo Deus, Paulo fala assim, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou. Mas esse esvaziamento não quer dizer que ele abdicou de ser Deus. Ele só se esvaziou de algumas prerrogativas que ele tinha. Por exemplo, ele estava no céu, ele era adorado lá pelos anjos, né? Ele estava lá diante do Pai, só que aí ele se esvaziou, tirou todas essas prerrogativas, não deixando de ser Deus, para ir para a morte e morte de cruz, e aí depois vem a exaltação, quando ele ressuscita, é assunto ao céu, é a ascensão dele, sessão quando ele chega no céu. Então, e Deus deu o nome que está acima de todo nome. Então, assim, só sendo Deus,
para fazer essa obra tão maravilhosa? Se eu pudesse usar uma metáfora, uma ilustração para fazer isso, imagine a água. Nós sabemos que fisicamente a água ela pode estar em 3 estados físicos, né? Sim. Ela pode estar em estado sólido, estado líquido ou gasoso. Então, entendamos que esses 3 estados, a água vai se manifestar ou vai estar, querido aluno, certo? Sendo sempre água. Ela vai ter sempre a substância de ser água estando congelada, a substância de ser água, ou seja, as moléculas de água, elas vão estar reorganizadas de outra forma, mas ele é. Assim, se eu pudesse fazer uma ilustração, uma comparação, assim foi o Senhor Jesus. Descendo do céu, ele deixou de estar na forma de Deus, para assumir a forma de homem, ou seja, ele mudou a forma, mas o que diz, né, a forme, no que diz a palavra de muda de forma, o morfe, ou seja, no grego, ele só fez pegar agora uma forma e mudar, ou seja, se a água estava congelada, ela deixou de ser um cubo de gelo para ser água líquida, e depois vapor, e depois retornou, mas ela continua a ser água. Ele continuou sendo Deus, deixando todas as suas prerrogativas, mas ele poderia a qualquer momento assumir tudo aquilo, mas ele quis demonstrar para todos nós, ele mostrou para todos nós que mesmo em forma de homem, ele continuou sendo Deus nas nossas dificuldades. O Senhor Jesus, quando ele se esvazia naquele momento, ele se esvazia, mas ele começa a mostrar aos homens, olha, mesmo esvaziado, o Deus que está com vocês, ele é completo, ele é pleno, ele é poderoso. Evangelista Dejavan, você tem algum texto, você já leu algum texto? Como a gente já falou no início, existem vários textos que falam sobre essa divindade de Jesus, sobre Jesus sendo Deus. Mas tem algum texto que marca você, que você diga assim, esse texto é o texto que, para mim, representa melhor essa verdade que é irrefutável, que é uma verdade que é sólida, que é uma verdade que tem fundamento que ninguém pode desfazer. Você tem algum texto que você pode utilizar para os irmãos acompanharem em casa? O texto de Colossenses, capítulo 2, verso 9, vamos abrir aqui para a gente fazer a leitura, certo? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo àquela igreja, né, ele fala da seguinte maneira: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está se referindo ao Senhor Jesus. E ele diz que mesmo esvaziado, porque o apóstolo Paulo, nós sabemos que ele é da mesma época, é contemporâneo, mas ele não teve esse contato com o Senhor Jesus. Mas ele entendendo isso, ele diz o seguinte, ó, ele, certo? Mesmo esvaziado, toda a plenitude da deidade, ou seja, ele é Deus pleno. Compreender isso, porque é difícil para todos nós que somos limitados. Para a gente, uma coisa é plena quando ela assume toda a totalidade. Se um copo está com metade de água, a gente sempre enxerga ele de múltiplas formas. Ou ele está querendo ser cheio, ou querendo ser vazio, certo? Mas entender que está pleno, está cheio. O Senhor Jesus, mesmo esvaziado, continuou pleno da sua divindade. Então, quando o apóstolo Paulo escreve isso, eu entendo que, naquele momento, ele foi Deus, ele é Deus, e estava sendo Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, a sua divindade. É maravilhoso. Então, esse texto é um daqueles que me chama muita atenção, muito atenção, porque revela que, ainda que nós achemos que não, ele estava em toda a sua plenitude. É uma coisa maravilhosa. Por quê? Ele não estava metade homem, metade Deus. Ele é por completo. Né? Aí, às vezes, a pessoa tem algumas heresias que dizem que Jesus ele só virou Deus depois do batismo de João. Ou seja, ali ele está dizendo que ele não era completo. Mas a gente crê na união hipostática. Isso mesmo. Né? Então, ele é 100% homem e 100% Deus. O apóstolo João, nas suas cartas, né, nas suas primeira, segunda e terceira carta, ele vai discutir essas heresias que estavam atacando a igreja. E é importante destacar que, já naquela época, eles não acreditavam que essa união hipostática era plena. Né? Ou ele se revestiu no batismo,
ou ele era uma alma transeunte, certo? Ou ele na ressurreição recebeu o poder, mas eles não criam que o Senhor Jesus nasceu virginalmente, com poder, viveu poderosamente, foi morto poderosamente, ressuscitou poderosamente e foi assunto aos céus poderosamente. Certo? Então, quando nós entendemos isso, querido aluno, é entender assim, que o Senhor Jesus, ele se permitiu, que aí tem que ser permissão dele. Se ele é poderoso, tem que ser permissão dele. Tudo é com a anuência dele. Por isso que a gente fica assim, impressionado, extasiado, em entender que a palavra de Deus mostra que o Senhor Jesus, ao sofrer na cruz, foi por permissão dele, foi por querer dele, foi por oportunidade que o Pai permitiu que ele sofresse aquilo, para que nós entendamos que só quem poderia suportar aquele sofrimento era o Deus pleno, era o Deus completo. Não era um Deus metade, não era um Deus parcial, mas era o Deus completo em toda a sua deidade, em toda a sua glória. Dejavan, é importante falar para os irmãos que estão escutando em casa que quando Jesus sofreu na cruz do Calvário, ele ali não usou a sua prerrogativa de Deus para suportar a dor, porque muita gente diz assim, né? Ah, não, mas ele só sendo Deus mesmo para suportar isso. Ele ali estava na condição de homem e ele suportou, foi até a morte e morte de cruz. Agora, Dejavan, uma coisa que é importante também aqui é que a gente vê que Jesus ele é Deus através dos seus atributos. Né? Por exemplo, a onipresença, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É um versículo que fala sobre a sua onipresença. Tem também a sua onipotência, quando ele diz, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Também nós temos aqui outro texto, outro atributo que é a onisciência, é o conhecimento absoluto de tudo. E aí tem um texto que eu amo demais, segunda-feira a gente comentou lá na estreia do nosso programa, eu e o pastor Brandon, que Jesus ele sabe de tudo. Quando Jesus ele estava no poço de Jacó, quando a mulher foi conversar com ele, dai-me desta água, ele diz assim, chama o teu marido. Ela disse, não tenho. Ele, falaste bem, porque tivesse 5 maridos e esse não é seu. Porque ele sabe de tudo. Ele esquadriava os corações dos homens, dos fariseus que às vezes estavam tramando contra ele. Ele é onisciente, né? Ele sabe de todas as coisas. Agora, tem algum outro texto, Dejavan, que comprove também através desses atributos de Jesus, que ele é Deus? É interessante a gente falar sobre os atributos, porque a gente entende que o atributo é aquilo que é imanente àquele ser, né? É particular daquele ser. É único, certo? E Deus tem os 2 tipos de atributo, né? E aí, meu aluno, você lembra que o nosso Deus tem os seus atributos que são os incomunicáveis, que aí o senhor já falou da onipresença, da onisciência, da eternidade, certo? Da onipotência. E também tem os comunicáveis, que são o amor, a sua bondade, certo? Então, quando nós falamos dos atributos incomunicáveis de Deus, falamos daquilo que só Ele tem. E só Ele é um Deus eterno. Certo? Como o senhor já leu aí em Isaías capítulo 9, verso 6, que Ele é o Pai da eternidade. Ou seja, Ele é eterno. E se você pensa de uma maneira mais científica, observe a linha do tempo, cronológica, certo? Deus está para além disso, porque Ele consegue ser o que vai falar o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Vamos só fazer a leitura dele para os irmãos terem conhecimento, certo? Hebreus, capítulo 13, verso 8, que diz o seguinte, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Primeiro que ele não tem variação, ele não muda, né? Como diz a canção, ele não muda. Segundo que mostra a sua eternidade, ele estava no Gênesis, quando a Trindade ali vai construir o homem, diz, façamos o homem, ou seja, o verbo aí está no plural, indicando que Deus não está sozinho naquele momento, certo? O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito estavam ali construindo, fazendo, certo? Moldando, modelando o homem. E ele estava no começo, ele está no final. Ou seja, mas para ele não existe final. E é isso que é interessante para nós. O homem vê-se limitado e enxerga a sua vida através do nascimento, o início, e através da morte, o final. Mas Deus não enxerga desta maneira. Então, eu fico muito feliz por ler e entender que Ele não muda e que Ele é eternamente.
Glória a Deus. Louvado seja Deus pelo Cristo que a gente serve, né, Dejavan? Porque enquanto os homens estão adorando a um Cristo que ainda está pendurado em uma cruz, nós adoramos a um Cristo que morreu, ressuscitou e é eterno. É eterno. Ninguém criou a ele. Ninguém criou ele. É. Inclusive o arianismo, né, Ário, usava um texto que fala que ele é o primogênito da criação, mas ele não é criado, ele não é criação. Ele já estava no início. Quando você já falou aqui em Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem também o texto do proto-evangelho, capítulo 3, versículo 15, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Né? Ele é o verbo de Deus, o verbo estava, ele usou o que para criar o mundo? A palavra. Usou o Logos. O Logos. Ele mesmo. Né? Porque se é o Logos, tudo, a Bíblia diz, se eu não me engano, é em Colossenses, que tudo foi, em João capítulo 1, versículo 3, que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é o Cristo, ele é o Deus. Pré-existente. É pré-existente. Isso, Ninguém criou. Jesus, ele não é ficção da mente humana. Não. Jesus... Nem construção, né? A gente observa que os conhecimentos, certo? As sabedorias, as literaturas, sempre tem um pai, sempre tem um criador. Por epopeia mais interessante que seja, mas elas têm um criador. E Ário, quando tenta discutir isso, acha que Jesus foi criado por Deus, que o Deus Pai estava lá e em algum momento deu start e criou Jesus. A gente entende que isso é uma heresia e sabe que isso é verdade, porque quando Gênesis aponta para isso, o texto do proto-evangelho vai apontar já para Jesus especificamente. Mas logo em Gênesis 1:26, quando o Senhor fala isso, entende-se que ali naquele momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam nesse momento lá. Antes de tudo, antes da criação, da construção, da literatura, da inteligência, da ciência, ele já estava lá. Então, ele não era, ele não será, ele é. Ele é antes, ele é agora e ele é no futuro, porque futuro é nosso entendimento. Então, quando o aluno vai fazer essa leitura e entender os atributos do Senhor, os atributos do nosso Deus, e vai entender que ele é eterno, mas ele é também onisciente, certo? Ele é onipresente, ele estava em todo lugar. Quando o Senhor falou que aquela mulher samaritana estava naquele poço ali, o Senhor Jesus pergunta para ela, certo? O Senhor Jesus já sabia tudo dela, mas também quando o Senhor Jesus explica para ela, ela é como se ele tivesse visto toda a vida dela. É nesse momento que ela entende que tem no meio dela alguém que é superior, que é um profeta, que é alguém diferente, que é alguém poderoso, mas ainda assim, como um humano que ela não tinha o poder de discernir que não era apenas um profeta, que não era apenas um homem, mas que era o Deus encarnado na frente dele. Era o Verbo, era o Logos, era aquele que tinha visto a vida dela ainda informe e tinha visto a vida dela como uma mulher precisando de salvação e de liberdade naquele momento. Glória a Deus. Dejavan, agora, a gente já viu aqui, já falamos para os irmãos que estão em casa sobre os diversos versículos, como, por exemplo, o texto áureo, que é João capítulo 1, versículo 1, que eu tenho plena convicção que é o texto que mais pode ser utilizado para combater aqueles que dizem que Jesus não é Deus. Verdade. Né? Porque ele diz, era o verbo, estava com Deus, o verbo era Deus. Então, aqui a prova que ele é Deus. Agora, existe também o entendimento de uma heresia que negava a divindade de Jesus, que é chamada de arianismo. E aí eu queria que você fizesse uma síntese, falasse para os irmãos onde surgiu, o que é que eles criam, como é que Ário, que é o criador dessa doutrina, pregava e como que isso hoje tem influenciado várias religiões que creem conforme Ário pregava. Eles entram para esse lado do arianismo. É interessante destacar que Ário, que foi um bispo lá de Alexandria, a partir do 4º século, ano 304, 308, certo? Ele foi um discípulo, certo? Ele foi um dos discípulos de Solomasta, e ele apresentava um conhecimento, ou conseguiu dissuadir um conhecimento, já que ele era um diácono da igreja,
onde ele não cria que Jesus era totalmente Deus, certo? Ário não acreditava, e ele, por mais que o aprendizado que tenha sido da igreja naquela época, é importante destacar que a deidade para ele não era completa, certo? Vale se chamar atenção, e aí, Ário estudou em Antioquia, na escola de Paulo Samosata, um dos principais defensores do monarquianismo dinâmico. Ele negava que Jesus tinha a mesma substância e o reduzia a um Deus de segunda categoria. Pronto. É aí que nós chegamos ao ponto importante, ao destacar sobre que tipo de pensamento é esse que não consegue, certo? Ou que consegue dissuadir a ideia que Jesus é diferente de Deus. Aí nós vamos até chegar a falar um pouco da próxima lição, né? Mas porque isso nos deixa muito eufóricos, muito animados, né? Jesus é filho de Deus, mas é feito da mesma substância. Ário entendia que, por ser filho, Jesus não foi feito antes de Deus, pela ideia de que um pai vem antes do filho. Certo? Como o senhor já tinha lido o texto, que eles acham que porque ele foi criado, a ideia de criação que aí fala, não é a ideia de criação de você iniciar uma coisa, certo? Já tendo outra pré-existente. Ele já veio como antes não tinha nada, assim como o Senhor veio. Ou seja, a sua pré-existência não era acreditada naquele momento, porque ele achava que Deus, por ser pai, gerou um filho, e ao gerar o filho, esse filho seria... E aí eu posso explicar ao senhor que a gente pode entender que tem um pouco de mito grego na situação de achar que é um semideus, que é um Deus metade homem, metade Deus, que consegue ter qualidades, poderes, mas que não é Deus na sua plenitude. Misturou religiosidade com mitologia grega. O conhecimento daquela região, se a gente for observar, não só a mitologia grega, porque a gente está falando de um mundo helenizado. E naquela época, naquela região, certo? Não, perdoe-me, certo? Helenizado não, helenizado é o mundo de João. O mundo de Ário, certo? É o mundo, de fato, helenizado. Esse conhecimento, ele foi exacerbado porque os gregos conseguiram, nas suas rotas, nas suas guerras, fazer com que a sua língua fosse difundida e o seu panteão de deuses também. Os romanos, quando assumiram o poder naquele momento, conseguiram pegar o vasto império grego, já estava bem harmonizado, e aumentaram bastante nisso. Mantiveram muitos, mas os seus deuses também eram deuses dessa mesma maneira. Então, a confluência de informações fazia com que Ário fosse aquele que levou o seu conhecimento pré dele, o seu pré-conhecimento, ao Evangelho. É aí que nós temos que ter cuidado, nós estudamos numa lição passada, que a gente não pode misturar o conhecimento de Deus com aquilo que nós tivemos de nossas experiências antigas, de outras religiões, de outras vidas. Nós precisamos esvaziar e receber só o que Deus tem. E aí está o grande problema. Ário foi um daqueles que misturou e não conseguia concebeu segundo a sua filosofia e a filosofia histórica da época, onde ele agora cria que Jesus era uma espécie de Deus inferior, de Deus menor, que tinha poder, mas que não era Deus da mesma substância que o Pai. Agora, para a gente encerrar no terceiro ponto aqui, evangelista Dejavan, existem aqui algumas implicações, ou seja, rastros do arianismo em algumas religiões, em também traduções, como, por exemplo, a tradução do Novo Mundo, né, que apresenta Jesus quando, no João capítulo 1, versículo 1, ele apresenta Jesus como o verbo com D, o verbo era Deus com D minúsculo, né, para tentar reforçar a ideia que a religião que criou essa Bíblia acredita. Verdade. Então a gente tem que tomar cuidado também as traduções, né? Isso. Procure uma tradução que já aceita, que a gente já trabalha com ela, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, isso. A questão a nova Almeida atualizada, a NVI também, para estudar a nova linguagem, a nova tradução da linguagem de hoje, para estudo, né, para você entender melhor. Agora tem que tomar cuidado aqui, se você olhar e tiver lá tradução do Novo Mundo,
já corre, né, Djavan? A tradução do Novo Mundo é uma tradução que ela... Se eu já tive curiosidade de ler, eu sei que o senhor já fez a leitura sobre ela, e a gente vê muita singularidade. Né? Alguns textos, elas não são de acordo com a Bíblia, com a nossa Bíblia, a Bíblia convencional. Tanto a Bíblia romana, né, quanto a Bíblia protestante. E alguns textos são diferentes, são cortados, outros... alguns conectivos, de, dos, a, os, eles são modificados para atender a demanda que eles têm. Eu achei interessante um ajuste, que é o de Tito, capítulo 2, verso 13, que diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Esse texto, ele apresenta de maneira direta e inconfundível que Jesus é o grande Deus. Mas essa passagem, nessa tradução do Novo Mundo, ela foi modificada para se ajustar. E ele diz assim, olha como é interessante: a feliz e a gloriosa esperança do grande Deus e do nosso Salvador. Observe que no nosso primeiro texto é do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente coloca e do nosso... Está dizendo que é outro. De outro, de uma coisa a mais, certo? A gente entende que o Senhor Jesus é único. Certo? E quando você coloca alguma coisa a mais, você coloca um adendo, um apêndice. E apêndice é sempre uma coisa que não deveria estar lá. Eu poderia até citar um outro texto, certo? Que é o mesmo texto de Colossenses, capítulo 2, verso 9, que nós lemos, né? E o texto diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou da deidade, certo? Mas nessa tradução do Novo Mundo, ela também foi modificada, certo? Para se ajustar a essa cristologia arianista, certo? E essa cristologia, ela vai retirar, certo? Que o Senhor Jesus, ele é um Deus todo-poderoso, vai colocar um Deus que não tem poder para fazer tudo. É aí que nós temos que ter muito cuidado. Quando a gente vai fazer uma leitura, precisamos, meus irmãos, fazer uma leitura de uma Bíblia que tenha, o que de verdade seja uma Bíblia isenta, certo? Uma Bíblia que não tenha nenhuma repercussão, mas principalmente uma Bíblia que tenha um fundamento verdadeiro. Muito bem. Djavan, muito obrigado por essa tão rica instrução para os nossos irmãos. Eu gostaria de ter mais oportunidades, a gente vai ter mais oportunidades para exaurir, né, colocar aqui o seu conhecimento como professor, como pesquisador da palavra, para a gente aprender mais, porque sempre que eu te ouço eu aprendo mais. Meu Deus. Eu fico honrado, feliz por esse canal que o nosso pastor presidente, pastor Leonardo, ele nos apresenta, porque ele faz com que o conhecimento que nós podemos produzir agora, consiga chegar a cada professor, de cada EBD, de cada cidade do interior de Sergipe, da capital, certo? E isso é importante para que nós possamos construir, a partir de agora, uma EBD mais sólida, mais robusta, que fale uma mesma linguagem, mas principalmente que dê subsídio para os professores, que dê qualidade para os alunos e que fortaleça a EBD como um todo. Que Deus abençoe nosso pastor presidente, que nosso Deus abençoe o senhor na condução deste trabalho. E eu fico muito feliz em sentar neste lugar, que já esteve aqui homens de Deus e vai continuar tendo muitas pessoas para nos ajudar a estudar a palavra de Deus e colocar em prática todo esse conhecimento. Amém, evangelista Djavan. Nosso pastor presidente agradece por você ter participado e deixado a sua contribuição para esta aula nesta manhã. Queridos irmãos, é isso aí, nós estamos finalizando a nossa Escola Bíblica Dominical. Lembre-se que na segunda-feira, amanhã, nós teremos mais um episódio do nosso podcast, do nosso programa EBD em Foco. Nessa oportunidade estaremos recebendo o pastor José Cirilo, pastor do setor de número 5, onde nós iremos falar sobre o filho é igual com o pai. Então você que é professor, você que conhece alguém que é professor, diga para ele, anuncie a ele que segunda-feira, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui no canal oficial do IAD-SE. Desde já, agradeço a sua audiência, que Deus te abençoe e lembre-se, o Jesus que você serve não é um Jesus falido, o Jesus que você serve não é um Jesus que está morto, o Jesus que você serve, ele é eterno, ele é Deus. Deus abençoe a todos vocês.